Bob, eu falei ontem aqui que quem gosta de futebol teria uma noite espetacular, né? Com 2 grandes jogos. Mas o finalzinho da noite foi de horror, né? O que aconteceu na entrevista coletiva lá na Colômbia, as 2 assessorias de imprensa, quase que repetindo o que tinha acontecido aqui no Clássico. Né? Conta, Guilherme, como é que funciona numa Libertadores? Empurra banner pra lá, empurra banner pra cá, e daqui a pouco é pescotapo e tem assessor rolando. Olha só, Bob, normalmente nas competições sul-americanas organizadas pela Conmebol, é a própria Conmebol que produz o banner com os patrocinadores da competição e os times são obrigados a dar entrevista com o banner oficial da Conmebol por trás. Bom, nas eliminatórias, cada seleção fez o seu banner, está usando o seu banner. E ontem, de forma surpreendente, quando o Brasil foi dar a coletiva, o pessoal lá da Colômbia disse que o Brasil teria que usar o banner da seleção colombiana. O visitante sempre fala primeiro, né? Sempre fala primeiro, para liberar a turma, para a turma ir embora, né? Teria que fazer com o banner da seleção colombiana, ou seja, com todos os patrocinadores da seleção colombiana. E aí começou uma grande confusão, empurra para cá, empurra para lá, depois de muita falta de educação, falta de respeito. Enfim, teve assessor que rolou no chão. O Brasil começou a coletiva, então, com o banner da CBF e pouco depois o banner da CBF foi retirado, porque por ordem da Conmebol, a Conmebol mandou fazer todas as seleções com o banner da dona da casa. Loucura. O mesmo aconteceu em Argentina e Uruguai. Tá? Então a Argentina, por exemplo, ela coloca um tablet aqui com um patrocinador e põe refrigerante, põe água. E a seleção do Uruguai teve que dar entrevista no banner da AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina, com patrocinadores que eu nem sei se combinam com as 2 seleções. Enfim. Nada a ver, né, Gui? É um mundo virando de cabeça para baixo. Nada a ver, mano. E aí, hoje a gente acorda com a Prefeitura de Buenos Aires dizendo que vai pedir a interdição do estádio do Boca, da Bombonera, porque ontem tinha excesso de público. Eles venderam mais ingressos do que a capacidade do estádio. E para finalizar, eu ouvi a entrevista do Vinícius Júnior, que eu até agora não estou acreditando que ele falou aquilo. A receita do Vinícius Júnior, a seleção brasileira tem que bater mais, tem que fazer mais falta, porque o futebol sul-americano é assim, aqui se joga na base da falta. Pô, logo o Vinícius, cara, que tanto reclama na Europa, que ele é caçado em campo, que ele recebe falta. Aí na hora que ele tem uma oportunidade de trazer uma mensagem bacana para a América do Sul, ele vem aqui e vai para a zona mista falar. Tá gravado, eu não inventei não, tá, Vinícius? Tá gravado você falando, cara, que o Brasil precisa fazer mais falta, tem que bater mais nos adversários. Feio demais. É isso aí. Porrada não resolve nada não, gente. Fala, mano. Ô, Bob, ontem a gente recebeu aqui o Rodrigo Santana e a minha primeira pergunta para ele foi um debate, uma discussão que a gente tem sempre sobre treinadores, né? Eu sempre falando para ele agora, mais recentemente, sobre essa, entre aspas, invasão de treinadores estrangeiros no Brasil, ele defendendo, obviamente, a classe e os treinadores brasileiros, eu colocando para ele que até, sei lá, anos 2000, década de 90, você pegava aí 15, 20 treinadores que tinham condição de assumir a seleção brasileira. Hoje, se não fosse o Diniz, Dorival, quem mais? Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Mas você vai chegar em 4 nomes, CJ. Sim. Você não vai passar muito de 4, de 5 nomes. E você mesmos, tinha 15, 20 nomes, né? Há uma década para assumir a seleção brasileira. Fora isso, eu acho que há um problema de formação, né? Você, nada contra um menino, acho que tem potencial. João Pedro, eu pertenço a alguns grupos e todo mundo, quem é João Pedro, quem é João Pedro, quem é João Pedro? O André, nós já falamos sobre ele aqui, volante do Fluminense, joga muito, mas também não é pra estar com a camisa de titular da seleção brasileira. Assim, o Emerson Royal jogou aqui no Atlético, foi vaiado pela torcida do Atlético, bom jogador. Sabe assim, ir para a seleção brasileira era um negócio difícil demais. Hoje o cara dá 2 chutinhos lá fora na Europa, porque tem que ir para a Europa
para ficar mais fácil para a seleção. Aí ele tá na seleção brasileira. E aí sabe o que acontece? A gente tem 3 jogos de eliminatórias de Copa do Mundo Sul-Americanas. 3 jogos que o Brasil não ganha. Nós estamos falando de Uruguai, nós estamos falando de Venezuela, nós estamos falando de Colômbia. Esses times vinham jogar contra o Brasil e a gente não sabia de quanto que a gente ia ganhar. 4, 5. Hoje, essa turma toda perdeu o respeito, vem pra cima do Brasil. Então, eu tenho uma... Não vou dizer que é notícia porque seria muita pretensão, mas um palpite. Nós não ganharemos a Copa do Mundo nos próximos 20 anos se não entendermos rapidamente o que está acontecendo no futebol brasileiro. Desde a formação de jogador, formação de treinador, esquema tático, sabe essa coisa assim, nós somos o futebol pentacampeão do mundo e a gente atropela todo mundo. Não atropela mais. Acabou. Essa soberania do futebol brasileiro acabou. O futebol brasileiro é um futebol de quê? Oitavas de final de Copa do Mundo. Nas últimas 2 Copas. Quartas, né? Quartas de final. Nas últimas 2 Copas. Ficamos entre os 8. Né? E assim... Croácia, Bélgica. E não são seleções, né? Tidas e havidas como... Nós estamos falando de Croácia e de Bélgica. É reflexo, eu acho, que da forma como os atletas são formados e mandados mais cedo para fora do país, como a seleção brasileira tem pouca identificação com a população brasileira. É uma série de coisas. Boa. Pouca identificação com a população. Ninguém sabe mais, ninguém se interessa. A gente já falou também sobre isso aqui. Ninguém tá nem aí pro jogo da seleção brasileira. Mas colocado e dito isso tudo, e concordo com você, eu só coloco uma vírgula. Por quê? Quando as convocações elas são as mesmas, nós questionamos em um começo de ciclo. Que não dá oportunidade. Então, quando se leva jovens, Paulinho, Hendrick, você pode até questionar João Pedro, mas aí eu vejo uma mudança. Sim, temos que pensar nisso também. Não são esses caras que vão estar na Copa do Mundo, ou até serão. Pode ser que eles estejam lá em 2026, mas até lá tem um processo e eu prefiro errar nesse processo. Gente, classificam 6,5. Não, isso aí não. Agora, assim, já é edição de eliminatórias em que nós mais perdemos jogos. Já, sim. Né? Mais perdemos jogos. Então, é isso que tá rolando aí, ó.